Dias virão, diz Yahweh, quando estabelecerei uma aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Arudá. Jeremias 31, 31. Porquanto ele declara surpreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz Yahweh, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Arudá uma aliança renovada. Hebreus 8, 8. O que significa esta profecia e qual o seu cumprimento? Quem é a casa de Israel? E quem é a casa de Arudá? Te convido agora para uma jornada nas páginas da história. As Escrituras de um modo como você nunca viu. Conheça a história das duas casas de Israel. As duas casas de Israel. Ora Yahweh disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma beracá, uma bênção. E eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, misturadas. Gênesis 12, 1 ao 3. A palavra usada em Gênesis capítulo 12, versículo 3, para abençoados, é Nivrehut, e pode ser traduzido como misturados, enxertados. O Talmud traduz essa palavra por 5 vezes como misturados, enxertados, significando que a descendência de Abraham se misturaria entre as nações, e mais tarde, as nações seriam beneficiadas através da descendência de Abraham, sendo enxertadas no propósito do Criador. Abraham,
Saia do lugar de onde tu estás. Venha para fora. Yahweh disse a Abraão, depois que Ló havia se separado dele: levanta teus olhos e olha do lugar de onde tu estás, em direção ao norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Por toda a terra que você vê, a ti eu a darei, e a tua descendência para todo sempre. E eu farei tua zera, semente, como o pó da terra, de formas que, se um homem puder contar o pó da terra, então tua zera também poderá ser contada. Olha agora para os céus e conte as estrelas, se tu fores capaz de enumerá-las. E ele disse-lhe: assim será a tua zera, semente. O propósito do Criador para Abraham era o da multiplicação física. Sua descendência seria tão numerosa que nenhum homem a poderia contar. Assim, surgem os primeiros ramos da casa de Israel, através do filho da promessa, Isaac. Pousse, maîtresse, pousse. Pousse. Pousse, plus fort, pousse. E Yahweh visitou Sara, como ele havia dito. E Yahweh fez a Sara conforme ele tinha lhe falado. Pois Sara concebeu e nasceu a Abraham um filho em sua velhice, no tempo estabelecido sobre o qual Elohim, Deus, tinha falado com ele. E Abraham chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, de quem Sara lhe concebeu, de Isaac. E Yahweh apareceu a ele e disse: não desça até o Egito, habite na terra sobre a qual te falarei. Resida nesta terra, e eu estarei contigo, e te abençoarei, a ti e a tua zera, semente. Eu darei todas estas nações, e eu executarei o juramento que eu jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua zera se multiplicar como as estrelas dos céus, e será dada a tua zera, semente, todas estas nações. E em tua zera serão abençoadas todas as nações da terra. A promessa feita a Isaac também foi a da multiplicação física, confirmando o que fora prometido a seu pai, Abraham. Assim como prometido a Abraham, é dito que todas as nações da terra seriam abençoadas através de sua descendência. Isaac então tem 2 filhos, entre eles aquele que será o patriarca de Israel. Seu nome, Yaakov. Os anos se passaram e Deus abençoou Isaque e Rebeca com gêmeos. O primeiro foi chamado de Esaú, porque sua pele era cabeluda. O segundo foi chamado de Jacó, e Rebeca muitas vezes pensava em algo que Deus havia dito a ela antes do nascimento deles: o mais velho servirá ao mais novo. Apesar de os meninos serem gêmeos, tinham personalidades bem diferentes. Esaú tornou-se perito em caça, um homem que percorreria montanhas e florestas, enquanto Jacó era um homem pensativo e trabalhador que cuidava dos rebanhos do seu pai e adorava o silêncio da sua tenda.
Um dia, Esaú voltou para casa cansado e faminto e sentiu o cheiro da comida que Jacó estava cozinhando. Deixe-me comer dessa comida agora. Estou prestes a morrer de fome. Eu deixarei se você me vender seus direitos de primogênito. Como primogênito, Esaú se tornaria o chefe da família após a morte de Isaque e também o antepassado do Messias. Mas ele respondeu sem pensar. De que me serve ser o primogênito? Espere. Primeiro tem que me jurar que vai fazê-lo. Jure. Eu juro pelo Senhor. Terás meus direitos de primogênito. Assim Jacó ganhou os direitos do seu irmão mais velho. E ele estava feliz porque ele sabia que todas as promessas que Deus havia feito a Abraão agora seriam dele e da sua família. Com o avançar da idade, a vista de Isaque piorou tanto que não podia mais ver. Temendo que não viveria por muito tempo, ele decidiu que chegara a hora de dar ao seu primogênito a bênção que faria de Esaú o chefe da família. Esaú, meu filho. Sim, pai. Eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, meu filho, tome sua aljava e o seu arco e apanhe para mim alguma caça. Então faça-me um guisado saboroso como eu gosto. E traga-o para que eu coma. Então eu lhe abençoarei. Sim, pai. Quando Rebeca ouviu isso, seu coração se revoltou ao pensar que a bênção seria de Esaú. Deus não disse que o mais velho serviria ao mais novo? Movida pelo seu amor por Jacó, Rebeca decidiu agir rapidamente para assegurar que a bênção do primogênito não fosse de Esaú, e sim de Jacó. Acabo de ouvir o seu pai dizer para o seu irmão Esaú: traga-me caça e me prepare um guisado. Então eu o abençoarei. Jacó, faça o que eu mando. Vá ao rebanho e me traga 2 bons cabritos, e eu prepararei o guisado para o seu pai, como ele gosta. E vai levá-lo a seu pai para que coma e lhe abençoe antes da sua morte. Jacó obtivera os direitos do primogênito de Esaú. Mas ele deveria enganar o seu pai para conseguir a sua bênção? No seu coração, Jacó estava perturbado, mas ele expressou apenas um temor. Mãe, sabe que Esaú é varão cabeludo e eu liso. E se o meu pai me tocar, então certamente trarei sobre mim a maldição e não bênção. Qualquer maldição que puder cair sobre você cairá sobre mim. Faça o que eu mandei. Vá buscar os cabritos para mim. Vá. Rebeca planejara tudo muito bem. Ela vestiu Jacó com as melhores roupas de Esaú e amarrou pedaços de pele de cabrito nas suas mãos e pescoço para que não fossem mais lisos. E Rebeca lhe deu a comida que ela mesma havia preparado. No começo, Isaque ficou em dúvida sobre quem estava na tenda. A voz parecia a de Jacó, mas quando Isaque sentiu as mãos cabeludas e sentiu o cheiro do campo em suas roupas, então ele acreditou que era mesmo Esaú, seu filho mais velho. E ele deu a sua bênção para Jacó. Deus lhe dê a bênção do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Que povos os sirvam, e nações se curvem a você. Seja senhor de seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem a você. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. Agora Jacó tinha a bênção do seu pai, e preocupado com o que ele havia feito, ele logo foi embora. E ele se foi na hora certa, pois ele mal havia saído quando... Meu pai, eis a caça que lhe preparei para que me abençoe. Quem é você? Eu sou o seu primogênito, Esaú. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E eu o abençoei.
Sim. E permanecerá abençoado. Abençoe a mim também, meu pai. Então seu pai respondeu, dizendo: A sua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E cheio de ódio pelo seu irmão, Esaú disse para si mesmo: O meu pai morrerá logo, e então eu matarei Jacó. Rebeca sabia que se os irmãos não fossem separados imediatamente, haveria matança e desgraça. Então ela disse a Isaque que era hora de Jacó desposar uma mulher, e que ele não devia se casar com alguém que não fosse de seu povo, como Esaú fizera. Não se case com uma das mulheres de Canaã, mas vá para a planície da Síria e se case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Sim, pai. Então Isaque abençoou Jacó e o enviou em sua viagem. Agora Jacó estaria seguro da fúria de Esaú, mas sua partida significava que Rebeca talvez nunca mais visse o seu amado filho. Assim Jacó deixou o único lar que ele conhecera. Naquela noite, enquanto dormia, Jacó teve um sonho estranho e maravilhoso. Ele viu uma escada posta na terra e o seu topo tocando nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor falou para Jacó em seu sonho, dizendo: Eu sou Yahweh, o Elohim de Abraão teu pai, e o Elohim de Isaac. A terra onde tu deitaste, a ti o hei de dar, e a tua cera. E em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares onde tu fores, e te trarei novamente a essa terra. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. É maravilhoso. E este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta, a porta dos céus. De manhã, Jacó levantou cedo e tomou a pedra que tinha posto como sua cabeceira, e a pôs como coluna e derramou azeite em cima dela. E Jacó fez um voto solene ao Senhor. Se a palavra de Elohim estiver comigo, e me guardar neste caminho que eu estou a seguir, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu voltar para a casa de meu pai em paz, então Yahweh será meu Elohim. E esta pedra, a qual pus por um pilar, será a casa de Elohim. E de tudo quanto tu me deres, eu te darei o dízimo. Yaakov toma então 2 esposas, Lia e Ráhel, e como concubinas as suas criadas, Zilpa, criada de Lia, e Bila, criada de Ráhel. Tem então 12 filhos, sendo eles Reuven, Shimeon, Lewi, Yahudá, Issachar e Zevulon, filhos de Lia. E Arosef e Benemim, filhos de Ráhel. Dan e Naphtali, filhos de Bila. Gad e Asher, filhos de Zilpa. Esses são os primeiros ramos da casa de Israel.
A vida de Yaakov foi uma constante luta. Um homem que lutou por suas bênçãos. Seu nome não mais era Yaakov, que significa calcanhar, persistência, perseverança. Agora, ele e sua descendência levariam o nome de Israel. Os anos se passaram, e já avançado em dias, Yaakov dará a bênção aos seus filhos. Entre eles, os filhos de Yahussef, Menaxé e Efraim. Essa provavelmente é a bênção mais significativa para entendermos as duas casas de Israel. E se passou que, depois dessas coisas, contaram para Yahussef: veja, teu pai está doente. E ele levou com ele os seus 2 filhos, Menaxé e Efraim. E Yaakov disse a Yahussef: teus 2 filhos, Efraim e Menaxé, que foram nascidos de ti na terra do Egito, antes que eu chegasse a ti no Egito, são meus, como Reuven e Shimeão, eles serão meus. Ora, os olhos de Israel estavam obscurecidos pela idade, de forma que ele não podia ver. E ele os trouxe perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Yahussef os pegou a ambos, Efraim em sua mão direita dando para a mão esquerda de Israel, e Menaxé na sua mão esquerda dando para a mão direita de Israel, e os trouxe para perto de si. E Israel estendeu a sua mão direita, e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Menaxé, cruzando as suas mãos conscientemente para Menaxé, que era o primogênito. E ele abençoou Yahussef e disse: Elohim, diante de quem meus pais, Abraham e Isaac, tiveram seu caminho, o Elohim que alimentou toda a minha vida até este dia, que me redimiu de todo mal, abençoe os garotos, e permita que o meu nome, Israel, seja chamado neles, e conceda que se multipliquem como em uma multidão como peixe no meio da terra. Israel abençoou seus netos como se fossem seus filhos, dizendo que o seu nome, Israel, seria também chamado neles. Mais importante do que isso, algo que fará todo sentido mais à frente, eles se tornariam uma multidão de peixes. Israel havia cruzado suas mãos de modo consciente, guiado pelo Criador, dando a bênção na primogenitura ao filho mais novo, Efraim. Yahussef não gostou do que viu, e tentou trocar as mãos de seu pai, colocando a mão direita sobre a cabeça de Menaxé, dizendo: não é assim, meu pai, mas este é o primogênito. Porém seu pai respondeu: eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Menaxé também se tornará um povo, e ele também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele. A sua zera se tornará uma multidão de nações. Efraim se tornaria uma multidão de nações, no hebraico, Melo Hagoim, que significa literalmente a plenitude dos gentios. Mostrando que a descendência de Efraim um dia também seria chamada gentil. Então Israel abençoou seus 12 filhos,
e abençoou seu filho Yahudá, dizendo: Yahuda, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. O cetro não se afastará de Yahudá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló, e a ele se congregarão os povos. Ao teu próximo. Israel agora havia se tornado uma nação e teria sua própria constituição, a Torá. Através dela, Yahweh deu mandamentos sobre o que eles deviam fazer. E caso eles quebrassem a aliança, essas seriam as consequências. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de Yahweh teu Elohim, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno,
virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Yahweh os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que você e seus antepassados nunca conheceram. Para Israel, a Torá é muito mais do que uma lei. É um modo de vida. Nela estão contidas instruções sobre alimentação, negócios, relações pessoais, justiça, adoração e purificação. Era um modo de serem separados a Yahweh como seu povo. Yahweh escolheu uma casa para habitar. Tendo as 12 tribos reunidas, foi chamada de Casa de Israel. Deu então instruções para a construção do tabernáculo, o lugar de encontro com o seu povo. A nação de Israel passou 40 anos no deserto, servindo a Yahweh e buscando chegar até a terra prometida de Canaã. David foi um homem leal a Yahweh. Sob seu reino, as 12 tribos estavam unificadas e eram chamadas de Casa de David. David foi um dos maiores reis de Israel, um dos personagens mais importantes da Escritura. Durante seu reinado, Israel estava unido, servindo ao Criador Yahweh. Shilom foi o próximo rei de Israel, o homem mais sábio que já viveu na terra, também o mais poderoso. Porém, por se deixar influenciar por suas esposas estrangeiras que não conheciam a Torá, ele desviou seus ouvidos e seu coração dos mandamentos de Yahweh. Shilom, diferente de seu pai, se desviou da Torá, fazendo altares e praticando idolatria. Seu reinado resultou na divisão do reino de Israel. E venha-se passar que, no tempo em que Yaravã saiu de Jerusalém, então o profeta Ahiá, o Shilonita, o encontrou no caminho. E este tinha preparado para si mesmo uma veste nova. E os dois estavam a sós no campo. E Ahiá
agarrou a veste nova que estava sobre ele e rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Yaravã: toma para ti mesmo 10 pedaços, porque assim diz Yahvé, o Elohim de Israel: eis que eu dividirei o reino da mão de Shilom e darei 10 tribos a ti. Mas ele terá uma tribo por causa de meu servo David, e por causa de Yarushalai, a cidade que eu escolhi, de todas as tribos de Israel. Yahvé disse a Salomão: vendo que isto é feito por ti, e tu não guardaste minha aliança e meus estatutos que eu tenho te ordenado, e certamente dividirei o reino de ti, e o darei ao teu servo. Todavia, em teus dias, não farei isto por causa de David, teu pai, mas eu dividirei da mão de teu filho. Porém, eu não destroçarei todo o reino, mas eu darei uma tribo a teu filho por causa do meu servo David, e por causa de Yarushalai que eu escolhi. Após a morte de Shilomo, Rehavã, seu filho, assume o trono. E por ter um jugo pesado demais a Israel, acabou assim dividindo o reino, como fora profetizado por Yahvé. O reino de Israel se dividiu em dois. O reino do norte, chamado de Efraim, levaria o nome do patriarca, Israel. O reino do sul levaria o nome de Yahudá. No reino do norte ficaram 10 tribos. Efraim, o primogênito da promessa, Reuven, Shimeon, Zevulon, Issachar, Naftali, Dan, Menaché, Gad e Asher, e parte dos levitas. Sua capital era Siquém. No reino do sul ficaram 2 tribos, Yahudá e Benjamim, e parte dos levitas. A sua capital, Yarushalai. Todo líder de Israel que vive dentro de seus muros está decidido a derramar sangue. Pais e mães são tratados com desprezo. Estrangeiros são obrigados a pagar por proteção. Órfãos e viúvas são oprimidos em seu meio. Você despreza as minhas coisas puras e profana o meu Shabat. Pessoas acusam outras falsamente e as condenam à morte. Em seu meio há idólatras e gentes que fazem coisas obscenas. Homens têm relações sexuais com a esposa do próprio pai e se impõem sobre mulheres menstruadas. Há quem cometa adultério com a esposa do vizinho. Quem contamina sua nora e quem violenta a própria irmã. Por toda parte há assassinos de aluguel, agiotas que cobram juros abusivos e sujeitos que praticam extorsão. Não se lembra de mim? Diz o soberano Yahvé. Agora, porém, bato as mãos com indignação por causa do ganho desonesto e do derramamento de sangue em seu meio. Quão forte e corajosa você será no dia
do acerto de contas. Eu, Yahweh, falei e cumprirei o que prometi. Te espalharei entre as nações e acabarei com sua perversidade. Os dois reinos cometeram pecados terríveis. Ofereceram seus filhos no fogo a Baal e a Moloque. E Yahweh os condenou ao exílio. Primeiro, a casa de Israel, que seria levada ao cativeiro da Síria. Mais tarde, o reino de Judá seria levado ao cativeiro da Babilônia. E Yahweh chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Mas com estrondo de um grande tumulto, ele incendiará, e os seus ramos serão quebrados. E Yahweh dos exércitos que a plantou, anunciou-lhe desgraça, porque a casa de Israel e a casa de Judá fizeram o que é reprovável, e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. No quarto ano do reinado de Ezequias, rei de Israel, Salmanassé, rei da Síria, atacou e cercou Samaria. Após 3 anos, tomou a cidade. Samaria foi conquistada no 6º ano de Ezequias, rei de Israel. O rei da Síria deportou os israelitas para a Síria e os levou para Halá, para as margens do Habor, rio de Gozã, e para as cidades da Média. Isso porque os israelitas não obedeceram a Yahweh, seu Elohim, e transgrediram sua aliança. Eles não ouviram, nem praticaram tudo o que Moshe, servo de Yahweh, lhes havia ordenado.
A partir deste momento, os habitantes de Samaria, mais tarde chamados de samaritanos, nunca mais foram reconhecidos pelos Yehudi como seus irmãos. Isso é devido ao fato de que a Síria trouxe seus habitantes para cultivar as terras conquistadas. Isso provocou não apenas o sincretismo religioso, como uma mistura de nações. 135 anos mais tarde, é a vez do exílio dos habitantes de Yehudá, em Jerusalém, serem levados para a Babilônia. A casa de Yehudá passou cerca de 70 anos no exílio babilônico, retornando apenas após o decreto de Ciro, em 538, para reconstruir o templo em Jerusalém. A casa de Israel, por outro lado, nunca mais voltou. Se espalharam entre as nações e se misturaram, perdendo assim a sua identidade. Era necessário um plano para reunificar a casa de Israel e a casa de Yehudá em apenas um reino. A casa de Yehudá se reestabeleceu novamente em sua terra natal, agora chamada de Judeia. As 10 tribos perdidas de Israel perderam totalmente a sua identidade. Poucos remanescentes estiveram na Decápolis, as 10 cidades próximas da Judeia. O restante, porém, se dividiu em vários continentes diferentes, se misturando a outras nações, se adaptando aos seus costumes e se esquecendo de Yahweh. O que aconteceu com as 10 tribos perdidas? Aonde foram? Quem as resgatará? E como? Esses e outros assuntos serão abordados ao decorrer dessa série. Não perca os próximos capítulos. Yahuwah.